Olá, olá, eu estou aqui, você está me vendo? É isso aí, então porque eu estou aqui. Se você não estivesse me vendo, eu não estava aqui. Mas como é que eu vou saber se você está me vendo? Como é que eu vou ter a possibilidade de saber que você está me vendo ou não vendo? Foi essa interessante palavra que Paulo perguntou às igrejas da época escrevendo. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? É nesse ponto de vista que nós entendemos o trabalho missionário, a divulgação do Evangelho. Para muitos, divulgar o Evangelho se torna um peso sobre os ombros. Não. É muito mais fácil divulgar do que implantar o Evangelho. A implantação do Evangelho em determinados lugares e localidades tem se tornado uma marca muito interessante. Existem pessoas que, na realidade, saem de Salvador e vai para o outro lugar, em outro lugar, para tentar falar acerca do Evangelho. E você deve lembrar que não acusaram Paulo para colocar ele dentro da cadeia e prometer aquela surra toda, não era porque ele tinha liberado aquela jovem através do Espírito Santo, a não ser mais um instrumento do diabo. Você pode ver o argumento que eles usaram para as autoridades, e que Paulo estava tentando os oprimi-los com uma doutrina que não era do costume deles. E se você analisar o mesmo espírito da confusão que eles criaram, porque eles viram que perderam o lucro. Eles perderam o lucro porque aquela jovem dava lucro aos comerciantes. A mesma questão que eles usaram de que Paulo estava querendo colocar, impor sobre ele um novo comportamento doutrinário, de costumes religiosa, houve também concernente a Deus Antena, naquele lugar que tinha as estátuas, todo mundo venerava, você lembra? Paulo ali também foi castigado, foi preso. E isso Paulo testemunhou mediante a situação que ele estava convivendo. Então, ao divulgar, você vai perceber, ao divulgar o Evangelho, você vai perceber as condições que isso te coloca quando você sai para pregar o Evangelho em áreas que não têm o costume de receber uma palavra onde Cristo é o centro. E falando desse ponto de vista, de Cristo ser o centro, nós também vamos um pouco mais além para entender a razão pela qual nós chegamos em determinado lugar, ou família, ou casa, e nós falamos acerca do Evangelho de Jesus. Então, eu estou até com uma fala recente e nova, eu estou utilizando porque achei interessante, quando tem a doutrina da salvação, né? Eu não sei se você já no seu discipulado, você teve a oportunidade de aprender sobre a doutrina da salvação. Mas saímos da doutrina e vamos para a ideia de salvação. O que é salvação? Salvação, de uma palavra literal, ela é ajuda. Até você brincando com colegas e amigos, você tem um hábito de dizer, fulano me salvou. Fulano é a salvação da pátria. Ou seja, é uma pessoa que todo mundo que vai lá, ele ajuda. Para quem está preso, a salvação é sair da cadeia. Para quem está preso, a salvação é sair da cadeia. E para sair da cadeia existe uma rota esquematizada de fuga. E isso é que eu vejo quando eu prego o Evangelho. É uma rota de fuga. E você, para fugir disso que você já está
com a sua alma. Eu acredito até que tem pessoas que só vai sair, que tem aquela questão que a gente pregamos, dizendo que quem não vem por amor, vem pela dor. Embora que eu atribuo isso a um outro tipo de situação, mas não é agora que a gente vai tratar desse assunto. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então é uma coisa que se encaixa no momento de dificuldade, de perca de alguém. Então se encaixa muito, emocional, pessoa passando por uma dificuldade, perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu uma... Tem mulher que perde o marido para outra mulher, diz que vai para a igreja para poder ele voltar, ele volta, ela sai da igreja junto com ele, é uma bagunça terrível. Mas a ideia na realidade é outra. A ideia é real, do sentido de fuga. Quem quer ajuda para sair da condenação do inferno. Então, existe uma rota de fuga. Jesus diz, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, Jesus ele diz, vinde a mim. De novo, Jesus fala concernente à construção de uns 2 alicerces. Então, Jesus fala acerca de 2 alicerces. E ele, nesse alicerce, ele diz todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, assemelha um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E nós estamos vendo pessoas aí que construíram casa que não foram na rocha. Terreno emprestado. E esses terrenos emprestados não dão solidificação na construção de uma casa perpetuamente. Se você vê, se você pode construir uma casa em cima de uma rocha, você tem estrutura para construir uma casa em cima da rocha, então é o seguinte, essa casa vai ficar segura, né? Existem situações que nós não entendemos o fenômeno. Quando aconteceu numa certa cidade, um lugarzinho onde umas rochas antigas, e muito antigas mesmo, que elas cederam. Entende? Pronto, se tivesse uma casa ali em cima, é todo mundo junto. Mas quando Jesus fala isso, a simbologia que ele está usando é do conselho, é da palavra dele. Se você constrói uma casa em uma rocha e você vê a estrutura dinâmica da rocha, você vê a situação panorâmica da rocha, para você construir uma casa. Você de maneira nenhuma vai construir, você não vai construir naquela rocha que caiu na água, quase acidentando um monte de gente. E teve gente acidentada. Mas a realidade, a importância de você entender é divulgar o Evangelho. É esse ponto de vista aí, divulgar o Evangelho, é você saber como você vai anunciar o Evangelho, divulgar o Evangelho, com a desobediência tamanha que está os evangélicos dos dias atuais. Então fica complicado você tentar entender isso de uma maneira direta ou indireta. A zona de comando, de comodismo, está muito grande. Se agora na Ucrânia tivesse agora os crentes que estão lá, eles entenderem que Deus está despertando eles, então eles agora vão se ajustar para anunciar a vinda de Jesus. Ou vão se ajustar para fugir da Ucrânia. São coisas que, na verdade, nós ficamos observando que no tempo de Jerusalém, no tempo de Jesus, ou melhor, no tempo dos apóstolos, os discípulos, porque ao nascimento de Jesus criou um problema com o rei Herodes, você lembra? Você está lembrado, né? A confusão que o rei Herodes fez, o menino de 1 ano de idade, ele ficou com medo, nem imaginou que até o menino se tornar rei, ou seja, melhor, maior de idade, não seria um problema para ele. Mas ele entendeu, por inveja e por raiva, mandou matar a criança. Todas as crianças na faixa ativa dessa idade. Entende? Mas o Senhor protege o seu porque há um propósito. Paulo escrevendo Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 32, que diremos, pois, esta coisa? Se Deus é por nós, quem será contra? Parece um desafio. Mas muitos estão usando esse texto, esse princípio bíblico, como um ar de riso, um ar de superioridade. Se Deus é comigo, quem é contra mim? Entende? Mas não é assim a história. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é o seu próprio filho, ele não poupou, quem então não nos dará todas as coisas? Isso é na guerra, poxa. Isso é na guerra.
Você está envolvido numa missão, está envolvido no trabalho, então o Senhor é contigo. Se você é aquele crente acomodado da casa para a igreja, de igreja para casa, você não quer outra vida, e você vai quando você quer, você faz quando você quer, você contribui quando você... Não, para, esquece, sai fora daí, pelo amor de Deus, entenda, o negócio é diferente. Não é assim que a banda toca. Nós somos chamados para um exército, aquele que milita não se embarace com os negócios dessa vida, pensando que vai agradar aquele que lá estou, não vai não. Uma mulher, quando ela se interessa pelo homem, que ela dá carta branca a esse homem, de se chegar a ela, de se revelar a ela, ela não vai aceitar que ele se relacione com outra pessoa. Ela não vai. Mesmo ela sabendo que não está oficialmente, ela não vai, ela acha que aquilo ali é a propriedade dela. E o homem também, da mesma forma. Mas nós somos particularidades dos céus. Será que Jerusalém não ouviu o Evangelho? Será que Roma não ouviu o Evangelho? Será que Capadócia, Jerusalém e outros lugares não ouviram o Evangelho? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Então precisamos entender a ideia do ID para poder divulgarmos o Evangelho que precisa ser divulgado. Estávamos agora num grupo conversando, e nessa possibilidade nós falávamos acerca dos jovens que são do centro de recuperação, dos jovens que são da igreja. Os que aceitam Jesus dentro da igreja, os que aceitam no centro de recuperação. Os que não se estruturam dentro da igreja, são arrebatados para dentro do centro de recuperação. É que nem aquele doente que você não pode tratar ele dentro de casa, então você tem que levar ele para uma especialidade da sua situação. Não pode tratar dentro de casa, então você leva para o hospital, interna, bota no asilo. Chega lá no asilo, eles tratam como eles querem. E agora aí? Então, a Bíblia chega a dizer, de uma maneira tão correta, não vos esquecer da hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram quem? Anjo. E agora aí, como é que você vai entender esse ponto de vista? Eu não vou demorar aqui muito, não, que eu sei que você não gosta de ficar o tempo todo ouvindo sermões, mas não é sermões. Ucrânia está ali, pertinho. Só não dá para ir andando. De avião você vai gastar um dinheiro. Entende? Mas lembra dos sinais escritos. Aí qualquer fenômenozinho que acontece, Jesus está voltando, é a mesma volta do mundo. Eu vi um bate-papo recentemente que as pessoas que são de cultura diferente, quando nasce uma criança com deficiência, eles matam. Extermina. Por isso, algumas coisas de traduções de culturas diferenciadas não chegam ao nosso conhecimento das imperfeições. Tem gente que aprende os seus erros, eles escondem. Tem outros que publicam. Tem gente que tem defeito e faz questão que todo mundo vê. Outros se envergonham, se esconde. Poxa, eu tenho uma deficiência facial. Então, se eu estiver conversando e eu usar, eu me sinto mal. É uma deficiência. Mas outras pessoas já não têm a deficiência que é essa, tem outras e preferem não comentar. Mas também não prefere esconder. Não, eu só estou fazendo isso porque eu estou gravando. E aí, então, quando eu faço assim, eu tenho uma possibilidade de um áudio mais ajustado. Percebe-se que quando eu estava falando sem a máscara, tem outro áudio. E no outro lado, eu me sinto um pouco mais confortável e não te deixar desconfortável, ao invés de prestar atenção na palavra, prestar atenção na imagem da pessoa. Então, não é de negar que eu também estou tocado sobre a deficiência. Eu não nasci assim. Existe deficiência que as pessoas preferem morrer, porque a deficiência, os indeficientes, ninguém aceita deficiência. Mesmo que a sua deficiência, você tem uma deficiência, não tem? Então, a sua deficiência, você consegue esconder? Claro, sem perna, pode esconder como isso aí? Você vai ter que se acostumar com isso. Então é uma deficiência que ninguém vai falar nada.
Ah, as internas, sim, as internas vai ter problema. Ninguém vai saber. Mas eu aprendi agora uma coisa interessante, a diferença do sapato para o tamanco. Entendeu? Qual é a diferença do sapato para o tamanco? Tamanco é de mulher, né? Você vai dizer isso, não? O tamanco, o tamanco. O sapato não manca, mas o tamanco já está dizendo tamanco. Então vamos parar aqui. Entenda como ouviram sinal a quem prega. Ele resume no versículo 16 de Romanos 10, dizendo que nem todos obedecem o Evangelho. Então, isso é fato. Todo mundo escolhe dia de domingo para poder comer um peixe. É normal? Opa, legal, me convida, eu estou num negócio. Quando não é feijão, quando não é um peixe, é um feijão, estou junto. Quando não é um feijão, é uma galinha assada ou galinha de padaria. Aleluia, chega a sentir o sabor dela, entende? Mas como ouvirão enquanto ficarmos comendo peixe, o feijão, a galinha? Quantos ouvirão? Se não tem quem pregue, está todo mundo ocupado. É pecado, não é não. Não é pecado, é retardar o seu compromisso. Por que só o domingo? Por que só as festas festivas que arrastam o crente para um retiro? E a força maior, a segurança. Se você vai fazer uma analogia com o mundo físico e espiritual, você vai ver que todos trabalham com intenção. Se vai ter uma festa, se tem um carnaval, circuito Barrondina, sabe o que acontece? Todas as forças da polícia militar se acampam ali para dar segurança. As câmeras que eles usam, botam nesses roteiros. A legião de demônios também vão. E a legião dos anjos também vão. Para quê? Para dar proteção. Só a legião dos crentes que não vai. Não vou me envolver nisso. E começa a criar um monte de ideia, um monte de estratégia. E aí, agora? Não vamos para o retiro porque tem muita bagunça. Para falar de bagunça, falar de paredão, falar de festa. E não vai pregar o evangelho? Eu tenho a minha opinião. Poxa, você está dentro de um pessoal pulando e dançando, você com folheto ali, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Eu não sei não, eu acho uma coisa meio desencaixada. Acho que é tempo para tudo. Mas o evangelho é anunciado tempo e fora de tempo. O que você decide? Olha, como ouvirão se não há quem prega? E como pregarão se não for enviado? Se você souber, deixa seu parecer aí. Tá certo? Compartilhe com a gente, pô. Vamos divulgar, vamos. Você não tem um argumento, achou o meu interessante? Pode levar. É de graça, rapaz. Paga nadinha. Já foi pago. Sei que foi pago um alto preço para que em Cristo fosse nós um irmão. Não é assim? Se não é, parece. Deus abençoe e fique na paz.